Aí a gente já começa a falar um pouquinho na unidade 2, né? O objetivo dessa unidade é apresentar os procedimentos relacionados ao recebimento e armazenamento dos alimentos na escola, provenientes do Programa Estadual de Alimentação Escolar. Vocês veem que aqui a gente já começa a entrar mais em programa estadual, né? A gente chama de PAI, né? E outro a gente chama de PNAE. Então, o PAI passa a estar um pouco mais presente, porque é a execução nas nossas escolas estaduais. Nessa unidade, a gente vai ter a atividade 2, que é o Fórum Entrega e Recebimento dos Alimentos Provenientes da Agricultura. Então, quando os alimentos provenientes da agricultura chegam às escolas, é dever do agente educacional, responsável pelo recebimento, avaliar as condições adequadas de transporte e dos alimentos da remessa. Então, normalmente aqui, o diretor já identifica, ele normalmente delega, né, para que um agente educacional faça essa atividade administrativa, de recebimento, enfim. Então, em poucas escolas é a própria direção que faz questão, né, de fazer essa verificação. Normalmente vai ter um funcionário que efetua essa atividade. Então, continuando. No entanto, alguns imprevistos podem acontecer, tais como, né, o caminhão de entrega não passar no portão da escola, o entregador deixar o veículo distante e fazer a entrega em pequenos carrinhos. Alguns alimentos podem estar em condições inadequadas para consumo, né? Principalmente a agricultura, muitas vezes vem uma fruta mais machucada, de repente com o ponto de maturação além, né, do que é o ideal, enfim, são várias as variações possíveis, né, em alimentos que são tão perecíveis, né, como são normalmente da agricultura familiar. Opa, aqui, agora foi. Então, nessa atividade 2, a ideia é um fórum, né, que vai tratar dos procedimentos no ato do recebimento e armazenamento. Então, tendo em vista esse imprevisto, né, que nós acabamos de comentar, sugira o que poderia ser feito pelo diretor para resolver os imprevistos citados. Compartilhe outras situações que você enfrenta ou enfrentou com relação à entrega e ao recebimento dos alimentos provenientes da agricultura familiar. Eu diria que aqui, normalmente, né, os diretores vão ter uma variedade imensa também de exemplos, né, de casos, muitas vezes parecidos, enfim, mas cada um tem sua particularidade, até porque em cada região do estado a gente tem algumas questões. Numa é o pão que embolora muito rápido, porque é muito quente. No outro é a fruta que foi machucada lá com a chuva de granizo, enfim, né? Vocês vão perceber também que a princípio, né, deve existir uma variedade aí entre essas situações compartilhadas. Então, qual que é a orientação para o professor tutor, né, avaliar essa atividade 2? O que espera-se que o cursista relate? Então, se os procedimentos orientados através da instrução normativa número 4 de 2014 estão sendo seguidos, né, referente ao recebimento e armazenamento dos gêneros, encaminhados pelo PAI. Então, obviamente que no curso vai ter todo já uma orientação, né, principalmente nessa instrução, de como que a coisa qual deve ser o procedimento. Seguindo, a ideia é indicar quais são as dificuldades encontradas e de que forma procede para tentar solucionar ou minimizar os problemas relativos à infraestrutura da área de manipulação de alimentos. Nesse sentido de infraestrutura, como a agricultura veio muito recentemente, muitas das nossas escolas não têm um local para armazenamento específico, separado, adequado, né? Então isso também provavelmente vai surgir bastante aí nas respostas dos alunos. Indique quais ações a serem executadas ao perceber que os gêneros alimentícios não estão em boas condições de consumo. Conforme eu já falei, realmente, muitas vezes elas não vão chegar, né, nas condições mais perfeitas ou ideais, né.